Pastelaria, confeitaria ou padaria? Fomos tirar essa dúvida em Portugal. É a terra de doces maravilhosos e dos nossos patrícios que vieram para cá e se tornaram os reis das padarias. Recantos pitorescos, vistas inesperadas. Debruçada sobre o Rio Tejo, a velha capital portuguesa conquista o visitante. Com uma luz quente que domina o horizonte mesmo no inverno. Mas Lisboa também encanta pelos sabores que oferece. No Brasil, a gente costuma associar a cozinha portuguesa a dois alimentos principalmente. Primeiro, o bacalhau e depois o pãozinho, que é produzido nas padarias comandadas pelos lusitanos. E não é que aqui, bem no centro de Lisboa, a gente descobriu uma esquina onde essas duas tradições se encontram. Nós estamos na Rua dos Bacalhoeiros, com seus restaurantes, casarões tradicionais, bem na esquina com Rua da Padaria. Um passeio aqui por essa região antiga, conhecida como Baixa, ajuda a entender um pouco da tradição portuguesa na arte de produzir um bom pãozinho. Vamos lá? Para descobrir Portugal, é preciso percorrer essas vitrines abrindo bem os olhos, sentindo os aromas, provocando o paladar. É o que fazem tantos turistas por aqui. E se ainda precisar, o Miguel dá um empurrãozinho a mais. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. O Miguel trabalha como garçom na Casa Brasileira, uma confeitaria na Rua Augusta, no coração de Lisboa. Escuta, você é garçom ou é cantor? Eu sou as duas coisas. Eu dou um sorriso ao cliente porque ele é que me paga o ordenado. Canto para ele. Não quebro a taxa de canto. Mas o cliente é que nos paga o ordenado. E pode por aí, meu. Mas se está mesmo, não vou cobrar nada. Malandro é malandro, mané, mané. Diga lá que não é. Aproveitando a simpatia, eu peço para ele explicar. As confeitarias em Lisboa seriam o equivalente às padarias no Brasil? Parece que é isso mesmo. As pessoas encostam ali, tomam um cafezinho. Tem a barrazinha, tomam o seu cafezinho, o seu bolo, de manhã, à tarde no almoço, o almoço e o lanchinho. Lanchinho. É que nem no Brasil, é tudo inho. Lanchinho, isto é tudo cafezinho, cariocazinho. Bem perto dali, outra confeitaria. Está no mesmo ponto, na Praça do Rossio, desde 1829. Pães e doces maravilhosos, que aqui eles chamam de pastéis. Mas vende-se também o pão salgado. Aqui na parte mais alta de Lisboa, a gente encontrou uma padaria mais tradicional, daquelas de bairro mesmo, onde o povo vem comprar o seu pãozinho de manhã, tomar um café no balcão, igual no Brasil. Só que aqui é padaria e pastelaria por causa dos doces portugueses. Agora, o que chama a atenção mesmo é a arquitetura. Olha só que lindo. Segundo os proprietários, o estabelecimento está aqui há mais de 200 anos. Parece um templo feito para o pão. Quem trabalha aqui tem um orgulho danado de fabricar e vender pão. E tem mais turistas ou vem assim o povo daqui mesmo do bairro? É tudo, vem do bairro, vem turistas, é a altura deles. É famoso, ficou famoso? É, vem ver, fazer bonito. Bonito, né? A senhora gosta de trabalhar aqui? Gosto muito. Essa devoção explica por que os portugueses dominaram a arte do pãozinho também no Brasil. Levaram na bagagem séculos de experiência. De Portugal, viajamos para a zona leste de São Paulo. Nem parece, mas o seu Alfredo já beira os 80 anos. Ele nasceu numa pequena aldeia perto de Coimbra e desde 1958 está no mesmo ponto, no bairro da Moca. Jamais eu imaginaria que 57 anos depois eu estaria aqui. Na mesma esquina em São Paulo? Na mesma esquina. Fazendo basicamente a mesma coisa. Graças a Deus, fazendo a mesma coisa. Aqui o sócio e aqui o outro sócio que era meu irmão. Que faleceu também. Esse aqui era o entregador de leite. Era o leiteiro, tinha essa figura, leiteiro, né? Era um leiteiro. Aqui era o pão que se vendia. Aqui era filão. O filão era aquele pão comprido, assim. Comprido,
Seu Alfredo conhece cada família que passa por aqui todos os dias. Muita gente começou a comprar pão na época da caderneta. Tudo era anotado e não havia problema nenhum. Era tudo marcado a lápis, não havia esferográfica, só tinha caneta tinteiro. Nunca percebemos que alguém apagasse os valores e trocasse por valores menores. Nunca. Este jornalista escreveu um livro sobre a história do pão no mundo e no Brasil. Há um trecho só para explicar por que os portugueses se tornaram os reis do pãozinho. Odir conta que no início as padarias em São Paulo, principalmente, eram dominadas pelos italianos. Só que eles faziam um pão com a casca dura demais para o gosto brasileiro. Bom, o pão italiano é um pão mais duro, que havia mais dificuldade para ele ser feito, né? Demorava um pouco mais. E pelo fato de ser mais duro, ele muitas vezes provocava problemas dentários nos brasileiros que não tinham uma dentição muito forte, digamos assim, né? Foi aí que os portugueses, em geral imigrantes de famílias pobres, chegaram para dominar as padarias. Os portugueses trabalhavam sábado e domingo e com o tempo faziam 3 fornadas de pães quentes por dia. Um pão mais macio, um pão mais saboroso, né? E um pão quentinho. Seu Alfredo concorda. Nos primeiros anos, ele abria a padaria às 4 da manhã, porque as mulheres vinham até aqui buscar pão e mantimentos para preparar as marmitas que os maridos operários levariam para as fábricas. Só agora é que ele passou a bola para a geração mais nova. Ainda assim, vem todos os dias acompanhar o negócio que ajudou a criar. Aqui se fala de futebol, aqui se fala de política, aqui se fala de muita coisa, principalmente no fim de semana que a turma tem mais tempo. E aí até compra um pãozinho também, né? Até compra um pãozinho, até toma café e... Foi o pão que deu sustento para ele criar os filhos. E é o pão que permite a ele, todos os anos, visitar a terrinha do outro lado do Atlântico. Se no Brasil o pão virou negócio de português, em Lisboa o brasileiro Denis descobriu a sua vocação: vender pães e pastéis. Ele caminha pela Praça do Comércio, nos mostra a arquitetura grandiosa e diz que continua apaixonado pela cidade em que chegou há 20 anos para trabalhar em cafés e restaurantes. Natural do Espírito Santo, virou sócio dessa confeitaria, que fica justamente ali, na Rua da Padaria, que nós mostramos no começo da reportagem. Rainha Dona Amélia. Estou vendo que vende pãozinho, mas vende principalmente doces, pastéis, que são especialidade portuguesa e não tem nada a ver com os pastéis de feira que a gente come no Brasil. A gente entra e conversa primeiro com o gerente. Simpático, ele explica que a maior atração entre os doces é o bolo Dona Amélia, uma tradição que vem da Ilha dos Açores. Farinha de milho. Farinha de milho. Farinha de milho. Melaço de cana. Canela e especiarias, nas quais se destaca a noz moscada e outras. É uma delícia. A vitrine é uma tentação. Está lotada de pães de todos os tipos. O negócio deu certo e o brasileiro Denis já está abrindo filiais em Lisboa. A história dele parece com a do seu Alfredo, português lá da Moca. Só muda a geografia. É tipo uma inversão da história. Quer dizer, o brasileiro padeiro em Portugal. Exatamente. O trabalho aqui também começa muito cedo. Abrimos aqui a volta das 4 horas da manhã. E começa o trabalho. Trabalho para fazer esses pães todos, né? E os bolos todos que temos na montra. Mas será que na padaria dele em Lisboa, alguém pede pão na chapa? Não pedem. Mas costumam pedir muito misto quente, no caso, nossa tosta mista. Ele já fala até com sotaque lisboeta, mas de algumas coisas, Denis sente falta. Por mais deliciosa que seja a pastelaria portuguesa, pastel para ele continua a ser aquele bem brasileiro, de preferência comprado numa barraca de feira. Pastel de vento com caldo de cana.